Dá um glória a Deus de crente aí, gente. Eita, coisa linda. Tem muita gente em pé lá atrás. Se vocês quiserem sentar aqui, ó, no palco tem lugar. Senhor, abençoe a vida de vocês. Que haja paz sobre a sua casa, sobre a sua vida. Que haja alegria, que haja, em nome de Jesus, um revigoramento do céu sobre o seu coração. Nós estamos aqui porque somos pregoeiros de justiça, somos portadores de boas novas, somos profetas da eternidade. Eu quero começar esse tempo declarando que o Senhor está aqui, que a alegria do Senhor é a nossa força, que a paz do Senhor excede todo entendimento, e que mesmo em dias que a gente não vê como prosseguir, Ele é a nossa sabedoria, Ele é a lâmpada nos nossos pés, Ele é o Espírito da verdade. Eu quero declarar essa unção. Levanta a sua mão agora, irmão, que Ele toque você agora, que a partir de agora você sintonize o teu coração com a eternidade, que o teu coração se conecte agora com aquilo que os céus estão comunicando. Toda distração, tudo aquilo que vem roubar a tua atenção, que vem roubar as tuas emoções, tudo aquilo que vem colocar você num vale sombrio agora, em nome de Jesus, perca a força, e que o Espírito da verdade agora comece a redirecionar todos os teus caminhos, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Dá um bom dia para esse irmão que está ao seu lado aí. Fala bom dia. Quem foi para a praia pegar virose aqui? Quem não foi para a praia, mas pegou virose aqui? Rapaz, pelo menos a gente fica mais magrinho, né? Não é bom? Tem que olhar o lado bom dentro do lado ruim, entendeu? Toda situação ruim tem alguma coisa boa que você pode extrair. Até uma virose pode ser bênção na tua vida, se tiver os olhos bons. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom, não é? E eu sei disso. Eu quero dar boas-vindas a você que está aqui, você que está no seu conforto, na internet aí, assistindo essa palavra, assistindo esse culto. Que o Senhor abençoe você. Quero dar boas-vindas a quem está nos visitando aqui hoje. Tem alguém aqui pela primeira vez na Virtude? É a sua primeira vez, amém? Temos aqui na frente, tem mais alguém? Só levanta a mão para a gente poder levar até você um cartão de boas-vindas como esse. Quanta gente linda, que bom. Que o Senhor abençoe vocês. Nós estamos felizes de poder recebê-los aqui. Tem alguém aqui desse lado aqui? Ah, glória a Deus, só desse lado aqui. Que bom. Que vocês sejam abençoados. É o desejo do nosso coração. Que vocês saiam daqui transformados, fortalecidos, cheios da glória de Deus. No verso desse cartão tem um campo para colocar o seu nome, telefone. E ali na saída vai ter um stand escrito visitantes. E esse stand vai ter um presente para você retirar. Você deixa o cartãozinho e recebe um presente. Esse presente é uma forma que a gente encontrou de dar um abraço no teu coração, de expressar um pouco de carinho para você que veio aqui nessa manhã. Eu quero declarar que o Senhor abençoe você fortemente, em nome de Jesus. Quem aqui está feliz por receber os nossos irmãos? Vamos dar um forte aplauso. Amém. Agora eu entendi porque você ficou magrinho, pastor, porque você pegou virose. Não, irmão, faz 2 anos já. Glória a Deus. Deixa eu falar uma coisa rápida. O Tiago já falou aqui no recado, mas eu quero só ressaltar. Hoje nós começamos um jejum. E se você é um líder na Virtude, participa de algum ministério, é um voluntário, eu queria te convocar a jejuar conosco. O jejum não é definido, nós não definimos um jejum específico, porque cada um tem uma rotina, cada um tem uma dinâmica de vida. Então coloque um jejum que você possa cumprir. Nos próximos 10 dias nós vamos estar orando e jejuando e nos preparando para as noites proféticas que vão acontecer do dia 23 ao dia 26 de janeiro aqui. São as noites mais esperadas de janeiro para nós da Virtude. E nós estaremos aqui em 4 noites celebrando, recebendo palavras, sendo direcionados. E na última noite, dia 26, na última noite, nós vamos ter aqui o pastor Juscelio ministrando. Alguém me perguntou, pastor, quem que vai pregar todo dia? Primeira noite, pastor César Tavares. Segunda noite, pastor Jean. Terceira noite, pastor Luiz. Quarta noite, a última noite, pastor Juscelio vem pregar aqui. E na última noite, toda a última noite das noites proféticas, nós temos um evento que acontece, que a gente reúne toda a igreja e aproveita a oportunidade para fazer o que a gente chama de Noite das Sementes. O que são as Noites das Sementes? O que é a Noite das Sementes? A Noite das Sementes é um momento onde a gente estimula toda a igreja a orar durante esse período de jejum e buscar o Senhor. Senhor, põe algo no meu coração.
que eu possa ofertar na vida de alguém. Você não vai trazer aqui no palco, no gasofilácio, nós teremos um momento da oferta do culto normal, mas essa semente, ela é para ser lançada em uma terra que anda, que se move, e não é dinheiro, não é preço, é uma direção do Espírito Santo. Às vezes você tem no seu coração de ofertar algo que você vai fazer com as suas próprias mãos, um quadro, um bolo, ou até mesmo ir comprar algo específico direcionado pelo Senhor. O que nós queremos com isso não é só trocar presentes. O que nós queremos com isso é estimular você a ouvir a voz do Senhor, porque certamente isso tem acontecido nos últimos anos. Quando você entrega a tua semente, você vai ouvir. Quando a pessoa abre aquela semente, ela fala assim: cara, você acredita que eu orei por isso esses dias? E isso, irmãos, nada melhor do que você saber que o Espírito Santo está direcionando você. A sociedade está se perdendo muito, porque a gente acha que o que Deus quer colocar na nossa mão são riquezas terrenas. A igreja tem se movido atrás de riquezas terrenas. Hoje nós temos seminários de prosperidade, ensinando o povo a ganhar dinheiro, ensinando o povo a comprar coisas. São riquezas terrenas, irmãos. Isso o ímpio sabe fazer melhor que o crente. Mas a diferença do Filho de Deus é que o Espírito Santo te ensina a ter riquezas eternas. Riquezas eternas são palavras que vêm do alto para você, que direcionam a tua caminhada aqui na terra. E você precisa aprender a andar debaixo da sabedoria do Espírito Santo, porque o que vai livrar você do dia mau, irmão, não é o dinheiro na conta, não é o apartamento mobiliado, não é o carro do ano, não é a faculdade, não é o currículo. Isso pode ajudar um pouquinho a dar um conforto emocional para você, mas o que vai livrar você no dia mau é uma palavra que sai da boca de Deus. Então, as noites proféticas, elas têm esse objetivo de dar para você direcionamento para o teu ano, dar um tom de como vai ser. E eu quero profetizar 2025, irmãos. Nós vamos contra todos os cenários econômicos, políticos, todas as estatísticas, porque nós estamos debaixo de uma palavra. Amém? Então, jejue conosco. Nós queremos que serão noites incríveis, abençoadas. Olha para a pessoa que está ao lado e fala assim: prepara essas 4 noites, porque o Senhor vai sacudir a tua vida. Alguém me falou ali atrás: Luiz, como vai ser na noite profética? Eu sei lá, irmão, como vai a gente colocar tanta gente aqui. Não sei, mas a gente vai fazer, não é? O Senhor vai alargar, hein, Luiz? A gente vai apertando. Alguém deu uma ideia esses dias: vamos tirar as cadeiras pretas, a gente pega aquelas cadeirinhas brancas, cabe mais. Eu falei: meu Deus do céu, aonde a gente põe as pretas? A gente não tem espaço para pôr as pretas, então deixa as pretas aqui. Mas de alguma forma o Senhor vai nos dar sabedoria. Qualquer coisa, irmãos, a gente compra um monte de escadinha, coloca aqui, cada um vai sentando num degrau assim, faz tipo uma arquibancada aqui na lateral. Juca, o que você acha da ideia? É ruim, né? Ideia ruim, né, Juca? Glória a Deus, irmãos, amém. Eu quero convidar você a mergulhar comigo numa palavra hoje. Eu oro ao Espírito Santo que me dê graça para comunicar essa palavra, e que você saia daqui fortalecido hoje. Quem está com fome da palavra de Deus aqui? Quem está com sede da palavra de Deus? Quem deseja de verdade sair daqui transformado pela palavra? Põe a mão no seu coração e diga assim: Senhor Deus, nessa manhã, fala comigo. A tua palavra é o meu alimento, ela é a verdade para a minha vida. E eu sei que o Senhor tem uma palavra direcionada, pessoal, para a minha vida. Eu abro o meu coração para receber a tua palavra, sujeito a minha alma, as minhas emoções, na tua presença agora, em nome de Jesus, amém. Eu quero convidar você a mergulhar comigo nessa palavra. Eu quero já dar o tema dessa palavra. A palavra de hoje chama perseguidores da palavra. Desde o começo do culto o Senhor está falando, Juca ministrou aqui sobre oferta, perseguidores da palavra. Aliás, ficou bonito esse telão, né, gente? Quem gostou do telão novo aqui? Gostaram? Jesus é bom, não é? Isso não muda nada. A gente já tinha Jesus antes do telão e vai continuar com ele depois. Mas é bom ter um pouquinho de conforto, né? Você se imagina um prédio maior, com estacionamento para você chegar, com uma cafeteria montada na porta, com estrutura, um ar-condicionado mais forte, aleluia. Fecha o olho e sonha por alguns minutos assim, deixa o Espírito Santo colocar essa imagem no teu coração, amém?
Então, Paulo fala aos Filipenses, capítulo 3, versículo 1, não precisa abrir, mas ele fala assim: olha, quanto ao mais, irmãos, alegrai-vos no Senhor, e a mim não me desgosta, e é segurança para vós outros, que eu escreva as mesmas coisas. Parece que muitas vezes nós repetimos as mesmas coisas e as mesmas palavras. Parece que a gente não sabe pregar sobre outra coisa, mas é que na verdade eu acredito que é o Espírito Santo nos colocando em alguns lugares, de nos lembrar de verdades que foram ditas sobre a nossa vida. Esses dias não são dias de você fazer planos para frente, mas você se lembrar dos planos que o Senhor já fez para você para trás. Eu tenho no meu espírito que para nós hoje, para minha casa, Luiz, Marli, João, Ana e Elisa, eu preciso ter claro as palavras que o Senhor me deu até agora. Porque tem gente que é assim, quer sempre algo novo e não retém o que recebeu. Tem gente que está sempre atrás de uma nova palavra, uma novidade, uma próxima revelação, mas não viveu as últimas revelações que o Senhor nos dá. Então nós precisamos revisitar, perseguir a palavra que o Senhor nos deu, trazer à nossa memória aquilo que o Senhor falou. Eu quero começar perguntando aqui: quem aqui, em algum momento, em alguma esfera, em alguma área da vida, tem palavras que o Senhor deu nos últimos anos aqui, que ainda não se cumpriram, que estão assim no ar, que estão escritas só no papel, que são alvos da sua oração, da sua confissão, das suas declarações? Essas palavras, elas não podem ficar simplesmente perdidas nas nossas agendas, elas precisam ser revisitadas esses dias. 2025, irmãos, é um ano onde o Senhor está disposto a cumprir muita coisa que Ele prometeu sobre as nossas vidas, só que nós precisamos fazer a nossa parte. Eu não sei se você já assistiu um filme mais do que 2 vezes. Quem já assistiu o filme mais do que 2 vezes aqui? Eu lembro que alguns, eu não sou de assistir muitas vezes a mesma coisa no campo do filme, mas eu lembro que com o João Vitor, na época, principalmente com o João Vitor, foi o primeiro filho, eu assisti o filme do Relâmpago McQueen, do Procurando Nemo, algumas vezes, e toda vez que eu assistia, eu já completava a frase do personagem. É lógico que eu não falava, mas eu pensava, para não parecer um menino maluco, né? Aquelas crianças na frente da televisão. Mas eu me lembro que acontecia algo interessante, porque toda vez que eu assistia o mesmo filme, eu tinha uma nova perspectiva daquela cena. Eu conseguia entender algo que eu não tinha entendido da vez anterior. Eu conseguia olhar para aquele cenário e falar assim: olha, eu não tinha visto isso antes. Por isso Paulo fala: eu não me canso de falar as mesmas coisas. Porque quanto mais a gente vê a palavra, quanto mais a gente lê a palavra, quanto mais a gente se lembra das promessas, novas perspectivas da eternidade se abrem. Ponderações que nós não havíamos feito antes, nós começamos a fazer. Considerações que às vezes a gente deixou de fazer em algum momento, começam a ser reais. Então nós precisamos nos lembrar das palavras. Olha para essa pessoa que está ao seu lado e fala assim: o Senhor precisa que você se lembre das palavras que Ele te deu. Deus não se esqueceu de nenhuma dessas palavras, mas a nossa mente, ela é tendenciosa, ela vai se envolvendo com circunstâncias. Irmãos, todos os dias nós temos circunstâncias boas, circunstâncias ruins acontecendo. Você não tem como impedir o problema de acontecer na tua vida. Você pode tomar ações preventivas, mas problemas aparecem. E o que nos sustenta nos dias maus, nos dias sombrios, é a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor, ela é uma bússola. Por isso Davi fala assim: olha, o Senhor, a tua palavra é a lâmpada para os meus pés e a luz para os meus caminhos. Nós muitas vezes nos esquecemos o que a palavra produz. A palavra do Senhor, ela nos direciona, e promessas também são palavras. Por isso, em alguns domingos atrás, eu falei sobre promessas como bússolas e promessas como espada. Quando o Senhor te dá uma palavra, essa palavra ela vem carregada de direcionamento. Quando o Senhor aponta um caminho para você, esse caminho, na verdade, não pega o Senhor de surpresa. O Senhor não é pego de surpresa por nada que acontece no teu caminho. Eu vou repetir isso. Nosso Deus
não é pego de surpresa por nada que acontece no seu caminho. Meu Deus, e agora? Se você for atencioso e olhar para trás com atenção, você vai ver que talvez o Senhor tenha tentado te prevenir, tenha te dado alertas, tenha te dado palavras, tenha te dado profecias, tenha te dado direcionamentos, e muitas vezes o nosso envolvimento com a circunstância às vezes nos cegou o entendimento. Mas e agora, pastor? Agora eu estou diante de situações que eu não consigo nem entender como. Agora é a hora de lembrar das profecias. Olha para o irmão que está ao seu lado e fala assim: agora é a hora de lembrar das promessas, de lembrar do que Deus falou. Vamos voltar ao que Deus falou. Vamos voltar ao que o Senhor falou. Escuta isso, como igreja eu quero declarar: nós precisamos voltar ao que Deus falou. Se tem uma coisa que pode nos afastar de Deus, é a incredulidade. O pecado, ele nos desconecta de Deus, mas o que nos afasta de Deus é a incredulidade. Sabe, a incredulidade, ela produz uma sensação diferente do pecado. O pecado, ele neutraliza a sua ação espiritual. O pecado, ele desliga. O que faz separação entre vós e o vosso Deus, diz as Escrituras, é o vosso pecado. Então o pecado, ele nos desconecta de Deus. Quando Eva peca, uma das coisas que acontece é que aquilo que ela não era, ela passou a ser. Quando o pecado entra em Eva e depois em Adão, até aquele dia, aquele instante, aquele milésimo de segundo anterior ao pecado, eles se relacionavam com Deus de uma forma. No momento seguinte ao pecado, eles já sentiram vergonha, culpa, se cobriram, se esconderam. Porque é isso que o pecado produz. E vale lembrar aqui, irmãos, se você pecou, você tem um caminho de arrependimento. Se confessarmos os vossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ninguém precisa ficar debaixo do pecado. Nós temos um advogado diante de Deus, Jesus Cristo o justo. Ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas culpas, e se nós nos arrependermos e confessarmos, Ele nos livrará da ação do pecado. A mensagem ainda continua a mesma: arrependei-vos. É diário isso, não é uma vez. O dia que eu recebi Jesus eu me arrependi. Não, é diário, é todos os dias. Tomar a cruz todos os dias, nos arrependermos todos os dias das nossas intenções, para que o Senhor nos devolva um coração puro. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito inabalável. Que essa seja uma oração diária sobre você, sobre a tua casa. Que essa seja uma oração diária, porque é isso que o Senhor pretende. Nós não estamos livres de pecar, irmãos, mas podemos não andar no pecado. Ninguém está livre de errar, ninguém está livre de pecar, mas a advertência é que a gente não fique parado no pecado, porque o pecado, ele tem uma ação que nos arranca da presença de Deus. A incredulidade, ao contrário, ela nos dá a impressão de que nós continuamos na presença de Deus. Então a incredulidade, a Bíblia fala assim, olha, Hebreus capítulo 3, versículo 12, tende cuidado, irmãos, para que não aconteça de haver em qualquer um de vós um perverso coração de incredulidade, que vos afasta do Deus vivo. Então, tem gente que está aqui na frente, tem gente que está lá atrás. Se eu tirar o microfone, tem gente que tem proximidade e tem gente que está afastada. Quem entendeu aqui alguma coisa? A incredulidade, ela te afasta, ela dá a sensação, eu estou no mesmo ambiente, mas você está no mesmo ambiente, mas não está ouvindo as mesmas coisas. A incredulidade coloca em você aquela sensação enganosa de que você faz parte, mas você não acessa. É o povo que saiu do Egito, eles tinham a palavra, eles tinham a promessa, eles tinham as revelações, eles tinham o histórico de Deus, de livrá-los do Egito, de tirá-los de forma poderosa, mas eles tinham a incredulidade produzia murmuração. Eles estavam no mesmo ambiente de Josué e Caleb, mas eles não acessaram a terra prometida, e nós precisamos, em nome de Jesus, hoje revisitar as palavras, pedir ao Senhor, batiza-nos com a tua palavra,
renova em nós o espírito da tua palavra, para que a gente, em nome de Jesus, não nos torne incrédulos. E o que nos aproxima de Deus? Se a incredulidade já me afasta de Deus, o que me aproxima de Deus é a fé. Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz assim: de fato, sem fé é o que? Mais alto, mais alto. Não dá para agradar a Deus sem fé, irmão. Você pode cantar sem fé, orar sem fé, trabalhar sem fé, jejuar sem fé, ler a Bíblia sem fé. Você pode vir para a igreja sem fé. Você pode pregar uma palavra sem fé. Mas agradar a Deus sem fé é impossível. Você pode fazer tudo sem fé, mas agradar a Deus sem fé é impossível. Então a única coisa que a Bíblia fala que agrada de fato a Deus é alguém que crê no que o Senhor falou. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. Por isso nós precisamos entender que a fé é um envolvimento com a presença. A fé é uma ação. A fé, ela não é algo teórico. Ah, eu sei. Não é eu sei, eu vivo o que eu sei. Eu me esforço todos os dias para pôr em prática, para perseguir o que o Senhor falou. Se o Senhor falou que meu casamento é restaurado, eu vou usar tudo o que eu tenho, o que eu sei, os meus recursos emocionais, os meus recursos financeiros, os meus recursos naturais. Eu vou usar tudo. Eu vou pegar a palavra que o Senhor falou, eu vou colocar diante dos meus olhos, e eu não vou me desviar dela nem para a direita e nem para a esquerda. Eu vou perseguir essa palavra. E eu quero dar uma palavra para nós como igreja. Esses são dias de nos lembrarmos das promessas, das palavras, das direções, escrever diante dos nossos olhos, fixarmos os nossos olhos em Cristo e andarmos com ousadia. Quando Deus dá uma palavra para nós, Mário, às vezes Ele encontra a gente sem fé. Quantos de nós, quando recebemos uma palavra, não cremos? Puxa, Deus falou para você que você seria mãe no dia em que o médico falou que você é estéril. Deus falou que você seria restaurado no teu casamento no dia que você descobre uma traição. Deus falou que você vai ser feliz e próspero, mas Ele fala isso no dia ou no contexto de dias em que você recebe notícias ruins, onde seu coração se abate e você é levado na mais profunda tristeza. Nesses dias, irmãos, nós somos homens humanos e a nossa humanidade não pode ser negada. Quando você estuda a Bíblia de forma honesta, você vai ver que Jesus nunca desprezou a sua humanidade. Aliás, Ele venceu um caminho na humanidade para que nós pudéssemos andar na nossa humanidade, numa vida santa e perfeita diante de Deus. Deus, através de Cristo, abre um caminho na nossa humanidade. A gente fala assim, o homem é falho. Realmente o homem é falho, mas Jesus abriu um caminho para que nós, como homens, como filhos de Deus, andemos na máxima força de santidade. Nós recebemos o Espírito do próprio Deus. Agora, é normal que quando a gente recebe uma palavra, Luian, Deus dê para nós uma palavra num momento difícil. É porque é assim que Deus age. Olha para a pessoa que está ao seu lado e fala assim: Deus faz exatamente assim. Quando você está desacreditado, sem esperança, Ele coloca uma palavra. Talvez hoje você entrou aqui sem esperança e Deus está colocando uma palavra no teu coração, dizendo para você: fica firme, aguenta firme, segura, agarra, olha para mim, porque eu vou dar para você a solução que você precisa. Por que Deus faz assim? Porque Deus sabe que a única forma de nos resgatar é a palavra. A única forma de Deus tirar você dos vales é a palavra. De Deus tirar você do pecado é a palavra. A forma como Deus criou todas as coisas foi liberando uma palavra. A forma como Deus vai salvar todas as coisas é liberando uma palavra. A forma como Deus vai restaurar a tua vida é liberando uma palavra. Tudo que Deus faz, Ele usa a sua palavra. Ele usa a sua palavra. Ele usa a sua palavra porque a palavra, ela é poderosa. Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais cortante do que uma espada de dois gumes e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos
intenções do coração. Só a palavra de Deus pode penetrar no profundo do teu coração. E a minha oração é para que a palavra de Deus entre na nossa vida. Quem ora comigo nessa manhã aqui? Repete assim, diga: Senhor Jesus, põe a tua palavra como espada afiada dentro de mim. Você orou, hein? Se começar a doer, se começar a aparecer coisas que você não sabia, meu Deus, eu era assim, eu tinha isso dentro de mim. É a operação da palavra. Não se assuste, a própria palavra, ela está trabalhando, ela vai iluminando. A palavra é a água que Deus usa para lavar as suas entranhas, as fontes da sua vida. Ela vai provocando liberações. Por isso, quando Deus te dá uma palavra, Luiz, Ele tem uma intenção clara: arrancar você de um lugar. Às vezes não é um lugar ruim de pecado, porque quando a gente pensa em pecado, a gente acha que é só aquela questão do adultério, da mentira. Não, toda vez que você está fora da vontade de Deus, é como se você estivesse no pecado. A sensação é a mesma. Então, quando Deus te dá uma palavra, o que Ele quer? Ele quer colocar você numa outra dimensão. Ele quer arrancar você de uma dimensão natural, aonde você vive pelas tuas forças, pelos teus recursos, que você vive baseado naquilo que você soube dos teus pais, soube da faculdade, soube da escola, que tem a ver com a sua nacionalidade terrena. Deus, quando te dá uma palavra, Ele quer que agora essa palavra ela entre, cave ao teu redor, arranque você daquela dimensão e plante você num lugar mais alto. Tire você dos caminhos terrenos e coloque agora você nos caminhos eternos. É por isso que muitas vezes uma palavra que sai da boca de Deus faz nenhum sentido para nós naquele momento, e a gente fala assim: Deus é doido. A gente ri, a gente fala assim: não é possível, irmãos. Quando eu, como pastor, encontro situações que eu falo assim: Deus vai restaurar, as pessoas falam assim: pastor, eu acredito em Deus, mas olha, isso eu sei. É por isso que eu estou de pé e continuo pregando a mesma palavra, porque eu sei que essa palavra ela é poderosa. Essa palavra, para quem abre o coração, para quem se arrepende, para quem deixa Ele entrar, para quem acredita, para quem sai da incredulidade e começa a agir por fé. Essa palavra, quando alguém assume o compromisso de ser perseguidor da palavra, ela começa a funcionar. Ela pode demorar algum tempo, mas ela começa a produzir a 30, a 60 e a 100 por 1. Ela começa a limpar os terrenos, ela começa a arrancar o que precisa ser arrancado, ela começa a tirar o que precisa ser tirado, para poder edificar aquilo que a eternidade tem para nós. Gênesis capítulo 18. Vamos ler primeiro Hebreus capítulo 11, versículo 11. Hebreus 11, por favor. Pela fé, também a própria Sara, leia aí comigo, recebeu, não obstante o avançado da sua idade, pois Sara, quem foi Sara? A esposa do Abraão, a mãe do Isaac. Que mulher de fé, incrível. Quem crê que Sara foi uma mulher de fé? Está registrada no rol de Hebreus 11. Para você que não sabe, Hebreus 11 fala da galeria das pessoas que mais creram. O autor do livro de Hebreus elenca, relaciona algumas pessoas que tiveram uma fé extraordinária. Ela está ali. Mas esse não foi o começo de Sara. Fala assim: talvez o seu começo seja muito diferente. Gênesis capítulo 18, por favor, versículo 9. Então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? 3 anjos, 3 homens vão visitar Abraão. Eles estão numa conversa, estão sendo servidos por Abraão. E aí eles perguntam: cadê a Sara, tua mulher? Ele respondeu: está lá na tenda. Versículo 10. E disse um deles: certamente voltarei a ti daqui 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz a um filho. E Sara o estava escutando atrás da porta. Versículo 11. Abraão e Sara já eram, tinha possibilidades nenhuma, avançados em idade. Irmãos, para você que é bom entender, deixa o pastor traduzir para você isso aqui. Eles já não tinham mais ímpeto, força, desejo
capacidades. Eles não podiam, eles não tinham, em nenhum aspecto que eles olhassem, eles não tinham probabilidades humanas de serem pais. E a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Versículo 12. Lê aqui para mim, por favor, igreja. Não, mas vamos lá, vamos como crente. 1, 2, 3 e... Oh meu Deus. Olha como começa, Vinícius, quando Deus te dá uma palavra, a situação que Deus te encontra, sem crer, incrédulo, olhando as tuas possibilidades, olhando as circunstâncias. Quando Deus te dá uma palavra, sabe, eu acho maravilhoso quando a gente começa a entender o agir de Deus, porque Deus, ele não se garante na sua condição. Deus não se garante na sua conta bancária, Deus não se garante no seu organismo, Deus não se garante nos exames clínicos, Deus não se garante no seu momento atual, Deus não se garante no seu passado. O que Deus toma como garantia é Ele mesmo. Ele é a garantia da sua palavra, Ele é a garantia. A palavra não acontece porque você é poderoso, a palavra acontece porque Deus é poderoso. A palavra é a semente poderosa de Deus, liberada em terras muitas vezes difíceis, mas quando liberada, ela acontece. Agora, olha o versículo 13. Versículo 12 diz: e riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesmo: depois de velha, e velho também meu senhor, ainda terei prazer. Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda a luz, sendo velha? Acaso, versículo 14, para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, nesse mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Olha o versículo 15. Então Sara, receosa, negou, dizendo: eu não ri. Além de ser incrédula, era mentirosa. Ele, porém, disse: riu sim, que eu vi. Eu ri, você riu sim, que eu vi. O pai sabe quando um filho está mentindo, viu? Você falou sim, você disse sim, você está falando que não falou, mas falou. Esse é o contexto que muitas vezes uma palavra nos encontra. E Deus sabe quando coloca a palavra no momento exato. Não é porque Ele vai fazer naquele momento, é porque a única forma de arrancar você desse contexto é a palavra de Deus. A única forma de tirar você desse lugar, de escavar o seu redor e transportar você para um lugar da fé. Por isso, quando alguém crê numa palavra, ele começa a ser guiado por essa palavra. Quando alguém pega a palavra e fala assim: isso saiu da boca de Deus ao meu respeito, é isso que eu vou crer daqui para frente. Eu não sabia o que Deus tinha até agora. Eu achava que tudo era por conta de mim, as minhas habilidades, eu achava que era por conta das minhas forças, porque eu sabia. Agora eu descobri algo que eu não sabia, que veio da boca de Deus, uma palavra, uma direção, um apontamento. Qual é a expectativa de Deus com a gente? Qual é a expectativa de Deus quando Deus fala algo, irmãos? Deus não quer que a gente fique repetindo como papagaio, porque você sabe que papagaio fala, mas não fala. Papagaio só repete. Se você já teve um papagaio em casa, você sabe, ele fala o que você falou para ele falar, mas aquilo não processa, porque ele de fato não entende o contexto. Deus não quer só que você seja um repetidor tolo das coisas que Ele falou. Deus quer que essa palavra comece a produzir dentro de você uma mudança de mentalidade, porque o papagaio, ele fala, mas continua sendo papagaio. Mas um filho de Deus, quando começa a pensar sobre a palavra e começa a ter a ação da palavra dentro de nós, ele começa a ser transformado de glória em glória, de vitória em vitória. Ele deixa de ser pecador, ele deixa de ser ignorante, ele deixa de tratar mal a mulher, ele deixa de ser um mau administrador, ele deixa de ser alguém que não considera o que o Senhor está falando. E quando a palavra começa a operar, as mudanças decorrentes da palavra começam a ficar visíveis, começa de dentro para fora, causando arrependimento, causando choro,
choro, causando agora uma nova caminhada. Essa palavra, ela tem poder de transformar qualquer um, irmão. Essa palavra, ela é poderosa. Primeira vez que Deus libera a palavra no universo, Ele não libera como um professor dando conhecimento para o universo agora de quem Ele é. Não, quando Deus abre a sua boca para dizer algo, a intenção de Deus era criar, era transformar, era reverter o caos, era mudar circunstância. Por isso, o mesmo Deus que criou todas as coisas continua em operação hoje. Ele não é só o Deus de ontem, Ele não é só o Deus de Gênesis 1, não. Ele continua sendo o Deus do dia 12 de janeiro de 2025, que continua com o mesmo poder, falando e podendo criar todas as coisas. Talvez seja essa uma manhã que o Senhor está liberando uma palavra sobre a tua vida, sobre o teu casamento, sobre a tua família, sobre os teus bens, sobre os teus trabalhos, sobre as tuas finanças. Talvez seja essa manhã que o Senhor está falando. E nós precisamos pegar essa palavra e, como filhos de Deus, perseguir essa palavra, porque a primeira providência de alguém que crê é se mover. Eu não posso ficar igual ou indiferente depois que eu recebi uma palavra. Eu não posso. A palavra, ela tem que provocar algo, pelo menos agora, uma mudança interior. Quando Deus te dá uma palavra, é impossível, irmãos. Todas as vezes que eu vou em algum ambiente que eu estou ouvindo uma exposição bíblica, todas as vezes que eu estou ouvindo alguém falar da preciosa palavra de Deus, todas as vezes que eu estou num ambiente onde estão sendo liberadas profecias, eu fico com os meus ouvidos atentos, porque eu não posso continuar igual depois que eu ouvi a palavra. Eu não posso. Essa palavra, ela é tão poderosa, mas ela é sensível à incredulidade. Ela só age num ambiente de fé. A incredulidade, ela neutraliza a palavra. Por isso que no mesmo ambiente, alguém pode estar experimentando um lugar em Deus incrível, e num outro ambiente, alguém pode estar de alguma forma só deixando acontecer. A Bíblia fala que uma mulher, 12 anos, no mesmo contexto difícil, sangrando, hemorrágica, 12 anos gastando dinheiro com medicina, sofrendo. Naquele momento ela ouve a fama de Jesus, uma palavra de cura alcança a vida dela, no pior momento da vida dela, arranca ela daquele contexto de dor, de prostração. Ela se levanta. A Bíblia fala que havia uma multidão seguindo Jesus. Ela se arrasta pelo meio da multidão, naquele mesmo ambiente onde todo mundo estava, naquele mesmo ambiente onde Jesus estava. Só ela foi curada. Isso fala para mim que num ambiente coletivo, nós temos dois tipos de gente: alguém que reage à palavra e anda na palavra, e alguém que só ouve a palavra e deixa a palavra do lado. Você precisa ser inteligente. Fala para a pessoa que está só, fala assim: você precisa ser inteligente. Quando Deus te der uma palavra, não fique igual, continue com a palavra. Mude a tua vida, pegue aquela palavra, encaixa ela no teu coração, encaixa a tua vida na palavra, começa a mudar tudo. Olha, Deus falou agora que é isso, então agora eu vou fazer isso. Deus falou que eu não posso mais mentir, eu não vou mais mentir. Deus falou que eu não posso mais enganar, eu não vou mais enganar. Deus falou que eu não posso mais trair, eu não vou mais trair. Deus falou que eu preciso ser sábio, eu vou ser sábio. Deus falou que eu preciso orar mais, eu vou orar mais. Deus falou que eu preciso acordar de madrugada, eu vou acordar de madrugada. Porque as palavras que o Senhor nos dá, elas são pessoais. Deus sabe a sua medida. Um erro que você pode, e talvez já tenha caído, é querer andar na palavra de alguém e não na sua palavra. Eu quero ser igual ao fulano. Irmão, não queira ser igual ao fulano, porque ele está andando na medida da palavra dele. E quando uma palavra sai da boca de Deus, ela vem carregada de fortalecimento, de sabedoria para aquela pessoa andar naquela medida. Quando você tenta andar numa medida que não é sua, você se quebra, você se estoura. Quando você começa a querer viver coisas que não tem a ver com a sua estação na palavra, quando você não tem capacidade de andar naquilo que o Senhor te deu, não porque você não tem capacidade, é porque está fora da sua medida, você estoura a tua casa, estoura a tua família. Por isso nós precisamos de uma palavra pessoal, e sermos felizes nas nossas medidas de andarmos. Irmãos, eu sou feliz com o que o Senhor tem colocado nas minhas mãos. Às vezes eu olho assim e vejo assim, sabe, transatlânticos passando no mesmo mar que eu estou navegando com o meu barquinho a remo, ô Jefferson, assim ó.
Eu vejo aqueles navios, piscina, escorregador que passa assim pelo lado de fora, e você vê todo mundo se divertindo e fala assim: Deus, eu também estou aqui com o meu passando. Eu tenho certeza, e eu quero ser muito honesto, se Deus me pegar do barquinho e jogar no comando de um transatlântico, o transatlântico afunda no dia seguinte, irmão. Não que a gente não vá crescer, não que a gente não possa mudar as nossas medidas, mas como é que eu mudo as minhas medidas no Senhor? É mediante a minha obediência às palavras que Ele já me deu. À medida em que eu vou obedecendo as palavras que Ele me deu, que eu vou perseguindo e vou colocando em prática o que o Senhor falou, Ele vai avançando as minhas medidas, Ele vai me dando novos territórios. Isaías capítulo 55 diz assim: porque assim, versículo 10, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para o qual eu designei. A palavra, ela sai da boca de Deus, Juscelmo, com uma direção, e o que vai nos dando capacidade de andar é a nossa fidelidade. Diga fidelidade. Fidelidade à palavra, fidelidade às escrituras, fidelidade aos comandos celestiais. 2025, irmãos, o Senhor está exigindo da igreja dele, eu falo isso como um profeta para esta nação. O Senhor está passando um pente fino na igreja brasileira. Eu acho que você já deve ter visto pela internet durante todo o ano de 2024, começo do ano de 2025, e fica tranquilo, porque nós não estamos isentos a isso. É a igreja de Jesus, não é a igreja de virtude, não é a igreja, não, é o Senhor Jesus. Ele está preparando um grande avivamento sobre o Brasil, irmãos. E o que Ele precisa é de perseguidores da palavra, homens que estejam, mulheres que estejam dispostos, jovens que estejam dispostos a olhar somente para a palavra, somente para Jesus. A gente sabe, irmãos, pessoas do nosso lado direito vão errar, pessoas do nosso lado esquerdo vão errar, mas Jesus, Ele não falha. Homens falham, pastores falham. Eu não estou falando isso de uma forma pejorativa, mas eu quero que você entenda, por favor. Por favor. O que vai fazer você se manter firme é manter a lâmpada acesa. A lâmpada acesa. A lâmpada acesa dentro de você. Eu gosto de uma ilustração que eu aprendi quando eu morava num apartamento aqui, numa rua. Nós morávamos num edifício, e a gente chegava em casa, na garagem, e era no subsolo, a nossa vaga, no segundo subsolo, e a garagem era toda escura. Não tinha iluminação externa, então eram só as lâmpadas, mas por economia eles colocaram aquele sistema de sensores. Então à medida em que você andava, você entrava, estava tudo escuro, mas quando o carro embicava num certo limite, a hora que ele ultrapassava aquele limite, acendia um perímetro de luz, uma faixa de luz. E se a gente ficasse paradinho com o carro, era toda a luz que a gente ia ter. Mas se a gente quisesse prosseguir, a gente tinha que acelerar, tirar o pé do freio e acelerar. E à medida em que a gente fosse avançando, uma nova faixa de luz ia se acendendo diante de nós. Ali o Espírito Santo me ensinou como a palavra funciona. Muitos de nós recebemos uma palavra e ficamos parados naquela palavra. Pastor, nada acontece. Meu casamento não muda. Minha saúde não muda. Não vejo nada novo acontecendo. É porque você parou na palavra. Essa palavra não tinha finalidade de fazer você parar ali, ela só tinha a finalidade de fazer você avançar. Por isso, se você está conectado e perseguindo uma palavra, você precisa continuar avançando. Diga para o irmão que está ao seu lado, fala assim: a sua obediência te projeta. Porque nós precisamos aprender a obedecer. Obedecer, obedecer, obedecer ainda é algo que Deus leva em consideração. A obediência não foi anulada pela graça de Jesus. A obediência não saiu de moda. Tem crente que acha agora que porque nós estamos debaixo da graça, agora a gente não precisa mais obedecer.
Não, irmão, obedece. Não obedece para ver. Eu tenho uma palavra que eu preguei alguns meses atrás, está no YouTube, chamada provisão da obediência. Eu lembro que quando eu preguei essa palavra, eu usei uma expressão de um pastor que quando eu era adolescente, ele foi pregar na igreja. Ele era daqueles pastores pentecostais que usava toalhinha para ficar secando assim, sabe? Usava um terno claro, sapato cromado assim, bonito. E ele falava umas coisas bonitas, mas eu não lembro nada da mensagem, só lembro de uma coisa que ele falou. Ele falou assim, ó: porque o abecedário do homem é ABCD, mas o abecedário de Deus é obedecer. É uma palavra. Deus me deu aquela palavra naquele culto. Eu não lembro da mensagem toda, mas aquela palavra entrou no meu coração. Eu tinha por volta dos meus 12 ou 13 anos, e eu peguei aquela palavra e falei assim: Deus quer que eu obedeça. Eu vou encaixar a minha vida na palavra, eu vou obedecer. É para casar virgem, eu vou casar virgem. É para não mentir, eu não vou mentir. Eu vou trabalhar e vou ter que vender. Eu trabalhava com vendas na época, e eu podia mentir sobre algumas coisas para poder. Não, eu não vou mentir, eu vou falar a verdade. A palavra é a obediência. Obediência não de forma abstrata, mas dirigida e específica. Por isso, quando nós estamos firmados numa palavra, nós precisamos entender que muitas vezes os cenários não mudam instantaneamente. Irmãos, nós estamos aqui há um ano profetizando um prédio novo. Você está comigo aqui? O prédio não cresce, mas a igreja cresce. Eu vou repetir para você entender. O prédio não cresce, mas a igreja cresce. A gente acha que a gente precisa de um prédio novo. Deus, o que Ele quer? Ele fala: me dá mais obediência. Crê um pouco mais na minha palavra. Coloca mais em prática aquilo que eu já falei. Cuida melhor do meu rebanho. Pastoreia melhor os meus filhos. Se coloque mais em santidade. Que a gente acha que é sobre prédios grandes, não é sobre prédios grandes, irmãos. Jesus não vai vir buscar prédios grandes, Ele vai vir buscar uma igreja santa, sem mancha. Eu sei que isso pode parecer assustador, porque todos nós temos os nossos erros, todos nós temos os nossos momentos maus, todos nós temos as nossas falhas, e é isso mesmo, nós temos falhas, irmãos. E aquele que não tiver o pecado, atire a primeira pedra. Mas é só a palavra de Deus que pode nos livrar do pecado, só a palavra de Deus que pode nos arrancar desse lugar e nos direcionar. Por isso, irmãos, eu estou aqui como um pastor, um profeta, dizendo para você: ouça a palavra que o Senhor te deu. Pastor, eu queria tanto uma palavra para 2025. Lembra da palavra de 2022, que você ainda não viveu, meu filho. Traz à tua memória aquela palavra que ficou lá na gaveta. Traz à tua memória aquela palavra e aquela instrução que o Senhor te deu, e que quando Ele te deu, Ele te encontrou num lugar mau. Você não se levantou naquela palavra e continua mal até hoje. Pega aquela palavra, vai com humildade para o teu quarto e fala: Deus, eu quero voltar a esse lugar onde a palavra foi liberada. Eu quero me submeter a essa palavra, porque eu sei que essa palavra ela é poderosa, ela é fiel, ela se cumprirá na minha vida, na minha casa, na minha geração. Ela fará diferença onde eu estou plantado, ela fará diferença no meu trabalho, na minha cidade, na minha nação. 1 Reis, irmãos, eu não vejo que o Senhor está falando coisas novas conosco hoje. Eu vejo que o Senhor está falando as mesmas coisas. E eu gosto quando Deus fala as mesmas coisas. É porque Deus, Ele é paciente, Ele é pedagógico, Ele nos leva a entender, Ele nos dá tempo. Deus é sempre o Deus que vai nos dando oportunidades. Ele vai criando cenários para te colocar de volta no lugar onde Ele te queria. Eu ouvi alguém dizendo alguma vez que Deus não tem um plano B, Ele só tem um plano A. Todo plano B na tua vida, todo plano B é ausência de fé. Deus só tem o plano A para você. Então por que muitas vezes acontece o plano B? O plano B é só para devolver a gente para o plano A, para o plano original, para que a gente possa voltar para aquilo que Deus falou. Porque se você não voltar para aquilo que Deus falou,
não vai funcionar. Se você não voltar para a palavra que o Senhor te deu, para a palavra que o Senhor deu para a sua casa, para a palavra que o Senhor deu, a palavra ela tem duas finalidades: primeiro, direcionamento, e segundo, proteção. Repete: direcionamento e proteção. Todas as pessoas que andam debaixo de uma palavra são direcionadas pela palavra. Você às vezes está diante de cenários ruins e a palavra ela vai te direcionando, então parece que você não sabe o que fazer. De repente vem aquela ideia e você fala assim: que tal eu ligar para fulano? Que tal eu abrir um negócio? Que tal eu orar? E você fala assim: meu Deus, o que é isso? Parece que é meio incoerente agora, não faz sentido. Mas quando você obedece aquela instrução, você começa a ver o Senhor fazendo de forma clara e te dando o próximo passo. Então a primeira dimensão da palavra, ela te direciona. A segunda é proteger, ela te protege, porque quem anda numa palavra está protegido pela palavra. Essa palavra ela se torna um cerco, uma muralha de proteção. Irmãos, a Bíblia fala que quando o povo saiu do Egito, eles tinham uma nuvem e uma coluna de fogo que andava com eles. Era uma presença nítida, para que todos vissem que era aquele povo, era protegido e guardado por uma palavra. A palavra ela pode não fazer aparência visível para você, mas no mundo espiritual, quando você está em obediência a uma palavra e perseguindo uma palavra, os inimigos da tua alma, eles sabem: esse cara está andando na palavra, essa pessoa está andando na palavra, essa família está debaixo de uma palavra, eles estão crendo na palavra e nós não podemos agir contra ele. A palavra ela te direciona e a palavra ela te protege. 1 Reis capítulo 17, vamos ler esse texto aqui. Então veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te, vai a Sarepta que pertence a Sidom, demora-te ali, onde eu ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traz-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele chamou e disse: traz-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, eu nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traz-me aqui fora, e depois fará para ti mesma e para o teu filho, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ela, ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. A palavra tem 2 objetivos. Primeiro, direcionamento: vai e faze segundo o que o Senhor falou. Proteção: você não vai ter falta até que chova sobre a terra. Vai faltar para todo mundo, mas para você não vai faltar. Isso não quer dizer que todo mundo é todo mundo. Quando Deus fala isso, Ele está falando das pessoas que não creem na palavra, porque o interesse de Deus é que todo mundo creia na palavra. É vontade de Deus que todo homem se salve. Porque quando a gente ouve que vai faltar para todo mundo e não vai faltar para o crente fica meio que metido, de nariz em pé. Ele anda na rua e fala assim: está lascado, está ferrado, porque eu sei. Não, Deus está querendo que a gente seja pregadores de boas novas, mostrando: olha, se você quiser, você também pode beneficiar a tua vida, a tua família dessa palavra. Deus está falando. Deus, irmãos, tem palavra para todo mundo. Deus é Deus poderoso. Ele tem palavra para mim, para você, para o teu filho, para a tua filha. Ele tem direções. Ele conhece o Mário, Ele conhece todo mundo. Ele conhece o Bruno. Fala o teu nome aí, 1, 2, 3 e... Ele conhece você, irmão. Antes da sua mãe e seu pai dar o nome para você, Ele já te conhecia. Antes de Deus ver, antes do hospital saber quem você era, Deus já sabia. Agora tem uma mulher viúva. A Bíblia fala que Deus visita a casa dessa mulher. Põe aqui para mim, por favor, versículo 8 desse mesmo texto. Quem que está aí, o Daniel? Põe aí, versículo 8 de primeiro. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo:
dispõe-te e vai ao quê? Que pertence a Sidom, demora-te ali. Agora lê essa última parte comigo. Onde? Vamos fazer uma interpretação de texto aqui. Eu ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Deus, antes de falar com Elias era um cara que estava sendo coordenado e dirigido por Deus. Você vai ver nos capítulos anteriores, ele tinha dado uma palavra, tinha parado de chover. Agora ele estava sendo dirigido por Deus. Ele já estava num lugar ribeiro de Querite. Deus tinha mandado corvos trazer comida para ele de manhã, de tarde, de noite. Tinha água em abundância. Deus seca o ribeiro e fala assim: sai daí e vai para Sarepta, porque eu já falei com uma mulher e pedi para ela te dar comida. Quando Elias chega em Sarepta, a Bíblia fala que essa mesma mulher, ao invés de estar atenta, perseguindo a palavra, o que o Senhor falou para eu dar comida para o profeta? Eu vou ficar aqui na porta da cidade, eu vou ficar procurando quem é que tem cara de profeta. É o Senhor? O Senhor é quem Deus falou comigo? Não, Deus, nem sei quem é teu Deus. Ao invés de ela estar perseguindo a palavra, Vini, ao invés de ela estar olhando o Wellington para a palavra, ao invés de ela estar fixa na palavra, ela se distraiu com o momento. E o momento era difícil, porque o momento era uma estação ruim, de seca, não chovia, as pessoas estavam com fome, as pessoas não tinham comida, havia desespero na terra. Mas Deus havia olhado para a casa daquela mulher e dado para ela mais do que dinheiro, mais do que recursos naturais. Deus havia dado uma palavra. Uma palavra. E a palavra é: quando o profeta chegar, dá a ele de comer. O texto deixa claro, Deus já havia conversado com a mulher antes de falar com o profeta. Agora o profeta entra na cidade. Sabe como aquela mulher está? Vê o versículo 10, por favor, versículo 10. E então se levantou Elias e se foi a Sarepta. Ele obedeceu a palavra que o Senhor deu, ele andou na palavra. Nós temos um contexto aqui: Deus fala com Elias, Deus fala com a viúva, Deus fala com Elias, Deus fala com a viúva, Deus fala com Elias, Deus fala com a viúva, Deus fala com todo mundo ao mesmo tempo. Deus não é que nem a gente, Deus não é homem, irmão. Deus não tem a nossa capacidade, Ele é eterno. Esse mesmo momento que Deus está falando com você aqui, Deus está falando com pessoas que estão conectadas a você, que tem a ver com o teu propósito. Nessa mesma frequência, o Espírito da eternidade está agindo em lugares que você nem sabe, liberando palavras que vão encontrar com você na tua semana, que vão encontrar com você no mês de julho, de agosto, que vão encontrar com você em algum dia desse ano, para fazer se cumprir aquilo que o Senhor liberou sobre a eternidade da tua vida. Deus, Ele vai trabalhando de forma simultânea. A diferença é que um reage à palavra e outro ainda não reagiu. Elias se levanta e começa a perseguir a palavra, enquanto essa mulher, que também havia recebido uma palavra, ao invés de estar atenta, estava ali uma mulher viúva. Quem era essa mulher viúva? Era a mulher do versículo anterior, que tinha uma palavra. Talvez o teu problema não é falta de palavra, é falta de fé na palavra. Talvez o teu problema não é falta de pão que caiu na sua casa, é falta de você ter a ousadia e pegar aquela palavra e falar: eu vou perseguir essa palavra. Essa mulher do versículo anterior, que tinha recebido uma palavra, a palavra ela é direção e proteção. Fala isso. Quando Deus te dá uma palavra, Ele quer dirigir você e proteger você. Ao invés de ela pegar a palavra, ela estava como, irmãos? Estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Tem outras traduções, pegando cavaco. Que é cavaco? Graveto. Prostrada, Fabiano, pegando cavaco. Deus não quer você prostrado olhando para a terra. Eu vou repetir isso: Deus não quer você prostrado olhando para a terra. Deus quer você reposicionado, olhando para a palavra que saiu da boca de Deus. Essa palavra, ela estava ali pegando o caveto. Aí Elias, ele estava atento, porque o cenário é o mesmo. Dois personagens que ouviram a Deus, duas pessoas que tinham uma palavra, reações diferentes.
Um estava atento, procurando: quem será a mulher? Quem será a pessoa aqui que vai me dar de comida? Eu não conheço, mas Deus falou, Ele não mente. Olha, Ele mandou eu entrar nessa cidade, está aqui a placa da cidade, é Sarepta mesmo. Deixa eu olhar aqui no Waze para ver se está certo. Sarepta. Passou na porta da cidade. Agora, cheguei na cidade, agora eu preciso entender quem é a mulher. E Elias estava atento. Diga para a pessoa que está ao seu lado, fala assim: atenção à palavra. O Senhor te deu palavra, você precisa estar atento à palavra. Ele olha e ele fala assim: essa mulher está com cara de viúva. Ele chega até ela e fala assim: ei, tudo bem? Você tem água? Ela fala: tenho. Você pode trazer um pouco para mim? Posso. Só que você precisa entender o contexto histórico do momento. A água era um artigo escasso. 3 anos sem chover sobre a terra, ninguém tinha água. As pessoas andavam com água, transportando. Me prova isso, pastor. Quando Elias, ele faz aquele desafio com os profetas de Baal, que ele organiza o altar. Ele pega e faz cava um buraco em volta do altar. Quem se lembra? Ele pede para as pessoas trazerem água. Eles estavam no meio de um monte. As pessoas tinham água ali, porque a água estava andando com eles. Eles trazem 3 medidas de água. Ninguém tinha água em estoque, mas essa mulher tinha água. Ela pega e vai pegar a água. E Elias fala assim: tem alguma coisa errada. Ninguém tem água, essa mulher tem água. Ela não retrucou, deve ser ela. Ei! Agora ele vai e põe o dedo na ferida. Qual era a palavra que Deus havia dado para a mulher? Dá de comer. Ele fala assim: agora faz o seguinte, não traz só água não, traz alguma coisa de comer para mim. Deus sabe colocar o dedo no ponto que está aberto na tua vida. Talvez eu hoje seja o dedo de Deus aqui, assim, ó, colocando o dedo na palavra que está dormindo na tua vida hoje. Talvez você não vai sair daqui feliz comigo hoje, você vai sair daqui triste, porque você vai se lembrar de palavras que não aconteceram na tua vida. Você vai falar assim: meu Deus, eu não devia ter ido naquele culto. Mas é mentira, você deveria estar aqui para poder o Senhor tocar nessa ferida, tocar nessa palavra e falar assim: eu não menti, eu não me esqueci. Se você se levantar, você vai viver aquilo que eu falei. Ele levanta, ela levanta e fala: meu Senhor, Tu sabes que eu não tenho nada para comer. Aliás, eu tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Eu vou fazer um pouquinho de comida. Vai morrer eu e o meu filho. Sentenças, declarações humanas, morte declarada. Mas havia uma palavra que saiu da boca de Deus, irmãos. E a palavra de Deus, quando vem para você, é para que você viva e não para que você morra. Por isso, se você tem uma palavra, avance. Se você não tem uma palavra, fique parado. Ande no limite da palavra, nem um pouco menos e nem um pouco a mais. Às vezes a gente se empolga e quer fazer coisas que não tem a ver com as nossas medidas de palavra. Então a gente dá o passo e a gente se lasca, porque quando Deus te dá direção e proteção, Ele tem a ver com aquela medida de palavra. E toda vez que você sai da sua medida de palavra, você está descoberto de direções e proteções. E é aí que o caos se levanta, é aí que o problema acontece. Por isso, um filho de Deus, uma mulher de Deus, um homem de Deus tem uma responsabilidade. Nós precisamos buscar ao Senhor todos os dias. Precisamos olhar para o Senhor e nos lembrar da palavra. Quando aquela mulher pega a palavra, porque aí Elias olha para ela e fala assim: vai lá e faz o que o Senhor te falou. O seu fazer tem que ser fruto do seu ouvir. O seu fazer tem que ser fruto do seu ouvir. Se você estiver fazendo aquilo que você ouviu do Senhor, pode ser difícil, pode ter choro, mas o propósito vai ser cumprido. Mas se o seu fazer estiver desassociado do seu ouvir, os dias podem ser bons, pode parecer que está tudo dando certo, mas o final é choro, é tragédia, é morte, porque Deus te protege e te direciona no ambiente da palavra. Deus te protege, direciona você no ambiente da palavra, porque quando Deus te dá uma palavra, Ele já organizou tudo. Só mais um minutinho aqui, presta bem atenção aqui para você pegar isso que é muito importante. Elias, sai daqui, vai até Sarepta, porque eu já ordenei uma viúva para te dar comida.
Já está tudo organizado, Elias. Só anda, só obedece. Fala isso para a pessoa que está só, fala assim: já está tudo organizado. Só anda, só obedeça. Ah, eu não sei o que fazer, sabe? Fica com a última palavra. O que ele falou para você fazer? Para você perdoar, vai lá e perdoa. O que ele falou para você fazer? Para você ir lá e amar, vai lá e ama. Ele falou para você ir lá e encarar o problema e contar a verdade, conta a verdade. Ele falou para você servir, vai servir. Ele, sei lá o que Deus falou com você. Eu posso ficar conjecturando aqui até 12:30. Elias, só anda na minha palavra. Agora, antes de Deus falar com Elias, ele já tinha marcado uma reunião na casa da viúva e falado assim: vem cá, viúva, tudo bem? Eu sou o Deus criador de todas as coisas. Prazer. Eu vim aqui te falar que vai entrar um profeta nessa cidade, e eu quero te inserir nesse movimento que eu estou criando na terra. Então eu também vou inserir a tua casa, porque talvez eu tenha ouvido o teu clamor. Eu vi que você está numa sentença de morte, no pior momento da sua vida, achando que você e a tua casa vão morrer. Mas eu vim aqui dizer para você: se você ouvir a minha palavra e obedecer a minha palavra, eu vou mudar essa situação, eu vou reverter esse quadro. Então, quando o profeta chegar, pega a comida, dá para o profeta. Não é porque o profeta está passando fome, não. É porque eu estou treinando você, tirando você desse governo do mamon, achando que você tem o seu controle da sua vida. Eu vou mostrar para você que eu sou Deus que multiplica azeite. Eu sou Deus que multiplica farinha na botija. Eu sou Deus que abre o caminho no deserto. Eu sou Deus que põe o rio no ermo. Eu sou Deus que abre o mar vermelho. Eu sou Deus que faço o maná cair do céu. Eu sou Deus que enviei o meu único filho para que vocês pudessem se reconciliar comigo. Eu sou Deus que faço novas todas as coisas e que não me arrependo do que falei sobre a tua vida. Eu sou Deus. Eu sou Deus. Quando Deus fala, está tudo organizado, irmão. Eu fecho os meus olhos e eu posso ver o prédio novo. Eu imagino o prédio novo. Com a minha imaginação, Deus me deu. Mas já está tudo pronto por Deus. Alguns anos atrás Deus me falou algo. Falou assim: vida cristã não é uma vida de criação, é uma vida de descoberta. Você anda com Deus e descobre o que Ele já fez. Porque a gente fica gastando tempo tentando criar algo novo. Não, vamos lá, vamos cantar uma música agora que vai arrebentar o Brasil todo. Vamos lá, agora uma próxima palavra. Irmãos, o mundo está farto de coisas que não dão vida. Tem gente que fica gastando muito tempo tentando preparar mensagens poderosas que vão fazer impactos. Irmãos, Deus não quer só fazer um impacto no culto, que Deus quer transformar uma geração. Deus não quer só um culto abençoado, Deus quer uma vida avivada na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira, que a energia começa a baixar. Deus quer que você esteja avivado e motivado. E a única forma que Ele estabeleceu, Tiago, é liberando uma palavra. Uma palavra. Olha para a pessoa que está ao seu lado e fala assim: Deus te deu uma palavra. Vai e faz tudo o que você ouviu de Deus. E quando ela fez, o segredo está em obedecer. Obedecer, Lucas, uma palavra. Obedecer a direção do Senhor. Quais foram as direções que o Senhor deu para você? Pastor, eu nem sei, a primeira vez que eu estou entrando nesse culto aqui, estou achando até esquisito, que eu nunca ouvi Deus. Está ouvindo agora. Deus quer algo da sua vida. Deus trouxe você aqui porque Ele manda você colocar a tua vida diante da presença dEle. Talvez você entrou aqui hoje para ouvir a seguinte frase: Ele amou você, Ele te escolheu e Ele tem um futuro incrível para a tua vida. Quais foram as instruções de Deus que Deus deu para nós? O que o Senhor falou? O que o Senhor falou para nós? Nós precisamos voltar ao que o Senhor falou. Quem está comigo aqui? Bate na mão do seu irmão e fala assim: obediência à palavra. Somos perseguidores da palavra. Quantos perseguidores de palavra nós temos aqui? Quem aqui vai tomar uma decisão em 2025 de perseguir as palavras que o Senhor deu? Eu não quero só que você levante a sua mão, irmão. Eu quero que você levante a sua fé para o Senhor.
perseguidor da palavra, eu tenho um compromisso para fazer com essa igreja hoje. Vocês têm de mim um compromisso de que eu vou me manter fiel às palavras que o Senhor deu para nós como casa, como igreja, como família. A minha aliança com o Senhor meu Deus é de que eu vou obedecer a palavra que o Senhor me deu. Se tiver que descer do barco, irmão, o barco está bom, está confortável, eu sei lidar com o barco. Ei, Juca, eu sei organizar a tempestade no barco. A gente sabe do lugar onde a gente tem treino, a gente sabe governar, não é? Se você já passou uma crise no casamento, vem uma crise nova, você sabe lidar. Se você já teve um problema financeiro e apareceu um problema, você sabe lidar. Mas tem horas que o Senhor fala assim: até aqui você agiu nessa medida, filho, agora desce do barco que eu vou te mostrar agora o que é andar sobre as águas. Você vai aprender a andar na tempestade diferente agora. Você vai aprender, porque você vai se mover numa palavra. Pedro, vem. Pedro andou sobre as águas, mas ele andou sobre uma palavra que fez ele andar sobre as águas. Mas o que mais me impressiona no texto não é o fato dele ter andado sobre as águas, ele ter tido a ousadia de descer do barco, porque você está falando com um pescador profissional, não é? Um cara que sabia que ninguém até aquele momento tinha feito aquilo, só o cara que estava vindo andando. E se você parar para prestar atenção, Jesus está vindo na sua direção de forma sobrenatural, na sua casa, no seu casamento, na sua família. Ele está vindo, se movimentando de forma às vezes assustadora. As suas emoções estão sendo levadas a pique. Talvez você está começando a ver que, meu Deus, como vai ser isso? Essa tempestade eu nunca enfrentei, eu não sei como é isso. Mas eu posso dizer para você, a voz do Senhor Jesus está ecoando no meio do caos. A voz do Senhor Jesus entra no meio das cavernas que você entrou, entra nos vales mais profundos. A palavra do Senhor, ela tem um destino certo, é o teu coração, a tua família. E se você ouvir hoje a voz que o Senhor liberou sobre a tua vida, é a palavra, e por fé nessa palavra, eu quero declarar que nós vamos viver sobrenaturalmente. Por favor, fica em pé, eu quero orar com você nessa manhã. Aleluia. Ó Espírito Santo, antes da gente orar e da gente ministrar uma canção, deixa eu fazer um convite aqui. Eu não sei se tem alguém aqui nessa manhã que ainda não entregou o coração para Jesus. Talvez você entrou aqui e nunca tomou a decisão de dar a sua vida para Jesus. O que é dar a vida para Jesus, pastor? É falar para Jesus: entra na minha vida e seja o Senhor da minha vida. É a maior decisão que você pode tomar. É a melhor decisão que você pode tomar. É a decisão mais importante, mas eu quero te advertir. É a decisão que envolve mais coragem da sua vida. Porque você sai do controle e agora coloca Ele no controle da tua vida. Nós precisamos voltar a crer que Jesus, Ele é suficiente, Ele é poderoso para mudar todas as pessoas. Por isso, se você está aqui hoje, quer entregar a tua vida para Jesus, quer dizer para Ele: entra na minha vida, eu quero ser alguém que pode te introduzir nesse momento e orar por você. Se você está aqui hoje e quer tomar essa decisão, eu quero convidar você a levantar sua mão para eu te conhecer, para poder orar por você. Tem alguém hoje que quer entregar a vida para Jesus? Amém. Tem um menino aqui, glória a Deus. Tem mais alguém que quer entregar a vida para Jesus hoje? É só levantar a mão. Eu não sei se tem alguém aqui desse lado. Vem aqui, meu filho, por favor. Glória a Deus. Ele estava esperando esse momento, né? Toca aqui. É assim, ó. Um entendeu, e o que entendeu traz o outro para entender, entendeu? Quem já entendeu aqui? Sua responsabilidade é trazer o outro que ainda não entendeu. Como é seu nome? Miguel. E você? Nós estamos com o Gabriel e com o Miguel aqui na frente, irmão. Eita Deus que fala, Mário. Quando a briga é boa, Ele manda logo 2 arcanjos assim, sabe? Pra... Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja, viu? Tem mais alguém aí? Tem um irmão que está como... Ah não, tá só intercedendo só. Tem mais alguém aqui?
Irmão, nós não somos sensacionalistas, tá? Nós não vamos ficar convencendo você não, porque Jesus é caro, irmão. É de graça, mas custa tudo. Eu não quero pregar um evangelho superficial para fazer a igreja encher de qualquer jeito, não. Tem que ter renúncia, tem que ter morte, tem que ter alegria. Então, se você está aqui, por favor, vem aqui na frente. Nós vamos orar pelo Miguel aqui. Miguel, que bom que você está aqui. Quantos anos você tem, cara? 12 anos. É a melhor decisão que você está tomando na sua vida. Escuta o que o pastor Luiz vai falar para você. Deus vai te usar nessa terra, Miguel. Deus vai mudar a sorte da tua casa a partir de você. Tem coisas incríveis que Ele está reservando para você. Tem palavras. Se prepara, porque você vai ser alguém poderoso nessa terra. O Senhor vai te dar sabedoria, vai te dar graça. Ele vai te dar coisas que você nem imagina. Ele vai te usar em curas, Ele vai te usar em milagres. Ele vai te fazer um homem sábio, um homem inteligente, um homem próspero. Nós queremos orar com você, amém? Nós vamos orar como igreja. Eu vou orar, você vai repetir, toda a igreja vai repetir com você, pode ser? Feche os teus olhos e diga assim: Senhor Deus, nessa manhã eu entrego a minha vida diante do Senhor. Eu recebo Jesus como meu Senhor, como dono dos meus dias. Eu quero viver para vocês. Eu quero entregar os meus dias e viver todos os dias da minha vida para glorificar o Teu nome. Espírito Santo, me ajuda a viver a Tua vontade. Eu recebo uma nova identidade, a identidade de filho amado e perdoado. Muito obrigado, em nome de Jesus. Dá um abraço aqui. Ei! Levanta a sua mão um pouco aí, irmão. Deixa essa unção fluir do teu interior. Tem uma carga de palavra que foi ministrada nessa manhã. Se você ora em línguas, comece a orar. Se você quer adorar, adore. Deixa o Espírito Santo te levantar. Deixa Ele completar aquilo que Ele começou nessa manhã aqui. Há um vento de Deus soprando aqui, levando cadeias, quebrando correntes. Ei, Jesus! Sobre Ele. Ei! Eu escuto uma voz em meio à tempestade. Eu vejo que Ele vem em minha direção. Reconheço o Teu olhar, recebo um convite. Ele me chama para andar sobre as águas. Ele me chama para andar sobre a Sua palavra. Levante sua voz, diga: não tenho medo. Não tenho medo. Vamos lá, virtude, põe volume na sua voz, diga isso nessa manhã. Andando sobre o alto mar, O barco ficará para trás, pois a palavra sustenta os meus pés no barro. a voz que me chama a andar. É a mesma que acalma. Ei, Jesus, nós te damos toda a honra e toda a glória. Recebemos a Tua palavra nessa manhã e declaramos: nos dê a graça de perseguirmos a Tua palavra. Queremos andar na Tua palavra. Diga isso, virtude. Eu escuto uma voz. Se tiver tempestade aí na tua vida, deixa Ele falar com você nessa manhã. Deixa Ele falar contigo. Na minha direção. Reconheço o Teu olhar, recebo o convite. E Ele me chama para andar sobre
sobre o alto mar, o barco ficará para trás, pois tua palavra sustenta os meus pés no mar. A voz que me chama levanta sua voz, diga: não tenho medo. Diga isso. Não tenho medo. A minha fé firma está, andando sobre o alto mar, o barco ficará para trás, pois sua palavra sustenta os meus pés no mar. A voz que me chama é a mesma que acalma. Vamos dizer isso uma vez mais. Isso, levanta a sua voz, levanta a sua voz, que os céus nos ouçam nessa manhã. Sim! Nada vai me impedir, eu irei até o fim. Se o mar não se abrir, eu ando sobre as águas. Diga isso, virtude. Tua palavra viva está, e o Senhor é vencedor. Quem pode se comparar? Tu és invencível. Nada vai me impedir, eu irei até o fim. Se o mar não se abrir, eu ando sobre as águas. Tua palavra viva está, e o Senhor é vencedor. Quem pode se comparar? Vamos dizer uma vez mais. Levanta a sua voz, levanta as suas mãos, diga: nada vai me impedir. Nada vai me impedir, eu irei até o fim. Se o mar não se abrir, eu ando sobre as águas. E tua palavra viva está, e o Senhor é vencedor. Quem pode se comparar? Tu és invencível. Põe a mão no ombro dessa pessoa que está ao seu lado aí. Põe a mão no ombro dessa pessoa que está ao seu lado. Não abraça não, só toca assim no ombro dele. Diga assim: eu vou profetizar sobre você. Fala assim: eu vou declarar sobre o teu ano. Eu vou dizer que esse ano será o ano de perseguir as palavras que o Senhor deu para você. Diga isso, fala: eu quero declarar que esse ano o Senhor vai te dar a ousadia, a força de perseguir as palavras. Eu quero declarar, se você entrou aqui ferido, machucado com a religião, com homens que te machucaram, hoje essa palavra vai de encontro ao teu coração, resgatando você no dia da tua incredulidade, para te levar numa nova dimensão hoje. Sim, Deus, sim, Deus, sim, Deus, sim, Deus. Nada vai me impedir.
andando sobre o alto mar. O barco ficará para trás, pois tua palavra sustenta os meus pés no mar. A voz que me chama a andar é a mesma que acalma o mar. Ei, se você recebe essa palavra, levanta bem alta a sua mão e aplauda mais forte a esse Jesus. Se você misturar esse aplauso com glória a Deus, com aleluia, talvez esse ambiente continue sendo tomado pela glória dele. Sim, sim, Jesus. Sim. Bate na mão de 3 perseguidores da palavra e fala assim: esse ano é o ano de perseguir a palavra, de perseguir o que o Senhor falou, de se lembrar das palavras e das promessas do Senhor. Eu quero profetizar: 2025 vai ser o ano mais incrível, mais extraordinário. Vai ser um ano que o Senhor vai encontrar lugares para poder lançar sementes e as coisas vão acontecer, amém? Levanta sua mão e deixa eu orar por você. Obrigado por essa palavra, obrigado por esse ambiente, obrigado pelo teu cuidado conosco. Continua nos dirigindo como igreja debaixo da sabedoria. Nos dá os próximos passos, Espírito Santo. Nos leva a entender como nos movimentarmos nesses dias proféticos. Nós iniciamos esse período de jejum diante do Senhor. Colocamos esses próximos 10 dias os nossos ouvidos abertos, a nossa alma sensível para instruir, para ser instruída, para ser alimentada. Nós preparamos, levanta suas mãos, vamos agora interceder por 1 minuto pelas noites proféticas. Levanta sua mão e comece a profetizar aquilo que você espera que o Senhor vai fazer. Comece a lançar adiante, fala: Senhor, eu sei que o Senhor pode fazer milagres, eu sei que o Senhor pode curar, eu sei que o Senhor pode usar os ministros, eu sei que o Senhor pode usar todos os ambientes para fazer milagres acontecerem nos dias das noites proféticas. E eu quero declarar: milagres vão acontecer ainda em janeiro. Janeiro vai ser marcado por um mover sobrenatural, um fogo do Espírito que vai tomar o ano de 2025 nessa casa. Nós oramos e abençoamos, Senhor, em nome de Jesus. Eu oro pela tua casa, irmão, oro pela tua família, pelo teu casamento, que você saia daqui guardado, que a palavra te direcione, que a palavra te proteja, que em nome de Jesus você viva uma semana extraordinária, um domingo cheio de paz, e que você possa ser levado pelo Senhor a amar ao Senhor acima de todas as coisas. Que o amor de Deus o Pai, a graça do Senhor Jesus e a doce comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida, desde agora e para sempre, amém. Deus abençoe você. Cumprimente umas 10 pessoas aí. Vai na paz do Senhor, em nome de Jesus.